O filme Judas and Black Messiah, dirigido pelo Shaka King, narra alguns episódios da vida do Fred Hampton, que foi um dos líderes dos Black Panthers. Mas quem foi esse importante líder do movimento preto americano, que não é tão reconhecido como Malcolm X ou Martin Luther King? Vamos descobrir juntos! Um salve para todos, eu sou a Paula Cristina e hoje aqui no Onde Está o Controle eu vou falar um pouquinho da vida do Fred Hampton, que foi um dos líderes do Black Panthers, e agora no dia 25 de fevereiro vai estrear um filme chamado Judas e o Messias Preto. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, compartilhe com a sua galera, no final comenta, porque a sua opinião é muito importante para mim. De algum tempo, Hollywood vem retratando algumas biografias de personalidades negras, mas alguns desses filmes que foram até muito premiados, eles usam uma segunda narrativa que é para impulsionar a história central, que é sempre a narrativa do personagem branco, que é o Salvador. Mas o filme Judas e o Messias Preto, ele vai totalmente na contramão dessa narrativa que Hollywood tanto gosta de usar. O filme ele é protagonizado pelo Daniel Kaluuya do Korra e pelo Lakeith Stanfield da maravilhosa série Atlanta. Ele narra alguns episódios do vice-presidente do Panteras Negras, o Fred Hampton. O Fred Hampton ele tinha apenas 20 anos de idade quando ele foi escolhido para ser vice-presidente dos Panteras Negras em Illinois. Só que muito antes disso, o FBI já estava de olho nele, porque desde muito cedo ele já tinha uma veia revolucionária muito explícita. Quando ele estava no ensino médio, ele percebeu que a escola dele não tinha professores pretos, então ele organizou uma série de manifestações e greve para a contratação desses docentes. O Fred também organizou a construção de uma piscina comunitária dentro do bairro dele, porque no verão as crianças, elas não tinham como se refrescar, as crianças pretas, porque a maioria das piscinas, não só na comunidade, mas também em outros locais, eram piscinas segregadas. E aí o ativismo dele e o carisma dele começou a chamar a atenção de uma galera. Tudo isso foi fruto de muita dedicação da parte dele, porque ele sim era um cara muito tímido. E para vencer essa timidez, todas as vezes que ele ia na igreja, ele prestava atenção na cadência dos sermões dos pastores, e ele também decorou exaustivamente os discursos tanto do Martin Luther King como do Malcolm X, que eram duas referências para ele. Os Panteras Negras, eles tinham vários núcleos, né? Então o Fred ele era vice-presidente da célula de Illinois. E quando ele assumiu, ele começou a implementar muitos programas comunitários junto com os Panteras. Um deles era um programa muito legal, que era o café da manhã gratuito para crianças que iam para a escola. Porque eles constataram que a criança que ia sem se alimentar para a escola tinha um rendimento escolar muito inferior. E aí por muito tempo se criou um mito de que a organização, a militância dos Panteras Negras era uma organização que era extremista, né, que apoiava a luta armada. Sim, os Panteras Negras, eles defendiam aquela comunidade que era constantemente atacada pela violência policial, e eles também apoiavam que homens e mulheres tivessem porte de arma para poder se defender. Mas o Fred Hampton ele era um cara muito visionário, e aí ele pensou: mano, tem vários grupos que lutam pelo mesmo ideal que a gente, por que não unir essa galera para que a gente fique mais forte? E ele buscou grupos que eram rivais, e ele foi fundador de um sindicato, que na verdade era uma colisão, que era chamada Colisão Arco-Íris. Por que Colisão Arco-Íris? Porque eram pessoas de várias etnias. E ele pegou dois grupos que eram grupos muito fortes naquela época, que era o Young Lords, que era um grupo de ativistas porto-riquenho, e existia um outro grupo que era o Young Patriots, que eram ativistas brancos que descendiam do sul do país e lutava contra a pobreza.
E aí ele uniu essa galera, colocou essa galera pra falar, colocou essa galera pra se escutar, acabando com a rivalidade para unir forças. As pessoas descreviam o Fred Hampton como um orador que conseguia se comunicar entre várias camadas da sociedade, numa época que não existia rede social, que era tudo olho no olho, e tinha, sim, uma conduta muito mais humanizada. Percebeu que muitos jovens negros e latinos entravam para as gangues de rua, e essas gangues, elas brigavam entre si, muitos desses jovens eles morriam, e que quem só lucrava com isso era o governo. Ele teve a ideia de implantar dentro dessas gangues um sistema político, né, de militância, porque os Panteras Negras eles também defendiam que o povo negro ele tinha que aprender mais sobre política, mais sobre a sua história e sobre os seus direitos. Então era inconcebível para ele que jovens negros ficassem se matando na rua por nada, né, a troco de nada. E aí, justamente por todas essas ações, que ele começou a ser considerado pelo FBI como um Messias preto, porque ele sim, ele conseguia unificar as minorias. Os Panteras Negras eles eram muito mais do que somente uma luta armada, porque eles lutavam para que o povo preto tivesse uma igualdade econômica, eles lutavam contra o encarceramento da população preta, que naquela época era também muito alta, eles lutavam contra o alistamento de jovens negros e latinos para a guerra do Vietnã, porque a gente sabe que sempre ia para a guerra as minorias. E o Fred Hampton, por seu ativismo, né, por seu carisma, por tudo isso que ele começou a fazer em tão pouco tempo, ele começou a ser visto como uma ameaça, tanto para a polícia como pelo FBI. Apesar dele ser um jovem promissor na luta dos direitos civis, a história dele na militância preta foi muito curta, porque quando ele completou 21 anos, ele morreu assassinado, né? Os caras invadiram o esconderijo dos Panteras e foi meio que uma caguetagem, porque eles já sabiam aonde que eles estavam dormindo, a planta do apartamento, né? Nesse dia, eles estavam com um companheiro, morreu ele e o companheiro. A namorada dele também estava dentro do apartamento, ela estava grávida na época, ela foi presa, mas foi comprovado que ela não tinha nenhuma acusação contra ela. E é muito triste porque a história dele ainda é muito pouco conhecida, não somente aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos. Apesar do Fred Hampton ele ser muito lembrado nas letras de rap, ele foi silenciado dos livros de história. Por isso que esse filme, Judas e Messias Preto, ele é tão importante, porque a gente conhece um pouquinho da história dele e a história dos Panteras. A noiva do Fred Hampton e o filho dele, o Fred Hampton Jr., eles participaram ativamente do processo de criação do filme. E segundo eles teve algumas tretas dentro do set de filmagem, porque eles queriam que fosse retratado a história do Fred com mais fiel possível, não só dele, mas também dos Black Panthers. O filme estreia aqui no Brasil no dia 25 de fevereiro e ele já é uma promessa para muitas premiações, principalmente pela atuação do Daniel Kaluuya, que está perfeito. Agora com o filme a gente vai conhecer um pouco mais do legado dele e também da história dos Panteras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com a galera, para quanto mais gente saber, melhor. Se você não se inscreveu no canal no começo do vídeo, se inscreva agora. A sua inscrição vai ajudar muito onde está o controle. Obrigado por ficar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.